Bem, vamos continuar então a gravação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma obra compilada por Allan Kardec, por mensagens que chegaram através da mediunidade de muitos médiuns em meados do século XIX, para que ele pudesse fazer esta obra e mais 4 obras que vêm falar e explicar sobre mediunidade, sobre comunicação entre encarnados e desencarnados, explicar que não existe morte, mas que existe sim uma passagem para um outro estado do nosso processo evolutivo, e que nós não estamos sozinhos aqui na Terra, por mais que às vezes isso pareça ser real, mas não é. Nós sempre temos um anjo guardião, temos espíritos amigos, espíritos familiares. Então, essa prova de que existe uma vida material e uma vida em outras dimensões da matéria, ele vem explicar muito claramente isso através do Evangelho e das outras 4 obras. Mas nós vamos ficar com a leitura do Evangelho, porque esta obra é aquela que mais consola, é aquela que mais embasa toda a doutrina, porque são os ensinamentos de Jesus em toda a sua parte moral, e que é a base de toda e qualquer religião. Então, dando prosseguimento, ele diz assim: todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muito o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiadas em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa mecanicamente, nós fazemos, simplesmente falamos, não pensamos naquilo, e não pensamos que aquilo poderia modificar toda a nossa vida se nós buscássemos a profundeza daquele ensinamento no seu sentido verdadeiro de proposta de autoeducação, de autocorreção das nossas atitudes, dos nossos atos. E aí então ele diz assim, mas poucos a conhecem a fundo, né? Ou poucos se preocupam com a profundidade daquilo que Jesus disse a todos nós, né? Menos ainda a compreendem e sabem deduzir-lhes as consequências. O que são as consequências do aprofundamento de um ensinamento qualquer? É aquilo que eu posso modificar em mim, se o ensinamento, ele é um ensinamento que diz para mim, não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você, então esse ensinamento, as consequências dele é quando eu já começo a perceber que ele tem um sentido muito profundo e que ele é uma necessidade na minha vida, eu já começo a perceber e observar em mim quando eu estou fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, transgredir os sinais de trânsito na via pública, faltar com a educação, coisinhas simples do nosso dia a dia, faltar com respeito, faltar com sentimento de caridade, uma série de coisas que a vida vai nos mostrando, e quando nós já começamos a perceber isso em nós e nos corrigir, então essa é a consequência que se espera daquele que estuda com profundidade essas mensagens do Cristo. E aí então a razão disso está em grande parte nas dificuldades que a leitura do Evangelho apresenta, tornando-se incompreensível para a maioria. É incompreensível para a maioria, mas Allan Kardec, quando ele escreve essa obra, ele escreve pensando nisso, né? Quer dizer, eu estou falando que ele escreve pensando nisso, não, porque a razão de toda a doutrina espírita é trazer para mais próximo de nós os conhecimentos do mestre, não é mesmo? Para que a gente compreenda melhor, né? Eu estou falando do pensamento dele, como que eu vou saber do pensamento dele? Não, não é isso. Mas é que o objetivo da obra toda é tornar o conhecimento espiritual e da reencarnação para nós, para que nós possamos estar mais próximos disso, né? Essa leitura, né, incompreensível para a maioria, como ele diz,
ela pode ser meditada, não é mesmo? Então a forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação. Nós sabemos, e mais para frente um pouquinho do Evangelho vai ser falado, que houve muitas interferências nas traduções, interferências propositais, que é esse misticismo intencional, né? Quando as pessoas falam, desvirtuam o ensinamento para beneficiar a própria religião, as próprias intenções, sabe lá o que, né? Então esse misticismo intencional faz com que a maioria leia por desencargo de consciência ou por obrigação, ou seja, como uma fórmula banal que não tem nenhum sentido. E a pessoa acredita que isso ela está fazendo a parte dela, mas não está. A proposta da doutrina é fazer com que a gente medite profundamente esse ensinamento e que nós possamos buscar exatamente a nossa educação. Os preceitos morais disseminados no texto, misturados às narrativas, esses preceitos morais de que ele fala, que é o objetivo dessa obra, estão em todo o texto, né? Em toda a narrativa. Isso aí a gente sabe, né? E então torna-se impossível assim compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de leitura e de meditação separadamente. Mas nós precisamos ler ele como um todo? Não, nós podemos fazer essa leitura separadamente, meditar separadamente em cada preceito moral, porque é isso que nos interessa de fato. Interessa compreender esse preceito moral e colocar ele na prática, na vivência, no nosso dia a dia. E isso não depende de religião, não depende de um esforço que não está ao alcance de alguém. Até mesmo uma pessoa com dificuldade de saúde, de concentração, se ela tem um interesse sincero no coração de entender esses preceitos e vivenciá-los, até uma pessoa que não fala, que não convive socialmente, ela ainda assim ela está manifestando esse desejo, essa vontade, e os espíritos de luz se aproximam e passam a trabalhar através daquelas vibrações que essa pessoa está emanando de si, mesmo que ela não esteja falando nada. Então, esses preceitos e ensinamentos morais do Cristo, eles vão muito além da matéria, muito além mesmo. Torna-se impossível, assim, compreendê-los como um todo e fazer os objetos de leitura e meditação separadamente. Então, se não podemos ler o Evangelho inteiro, a narrativa inteira, e fazer dela uma síntese para a nossa vida, nós podemos separar e ir trabalhando separadamente cada parte do ensinamento dele e ir nos burilando pouquinho em pouquinho. Allan Kardec ele diz que a evolução não dá saltos, então nós não temos que ter pressa ou, digamos assim, corrigir um defeito, um vício nosso, uma dificuldade nossa, assim, numa encarnação só. Não, a gente tem que respeitar os limites da própria matéria. Isso é uma lei, né? Temos que respeitar. E aí ele diz, é bem verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica, mas o arranjo em estilo literário moderno lhe tira a primitiva espontaneidade e proporciona ao mesmo tempo encanto e a autenticidade. A primitiva autenticidade, né? Quando isso começa a ficar banal, todo mundo vai falando de qualquer jeito, do jeito que pensa, ou então traduzindo, né, colocando palavras mais próximas do nosso dia a dia, do nosso hoje, né? A pessoa vai fazendo isso e vai ficando, né, perdendo o encanto e a autenticidade. Não perde, não tem que perder, porque é moral evangélica, foi o Cristo que disse. Por mais que eu troque palavras para ficar mais fácil para que eu compreenda, eu estou mudando o estilo literário, eu estou fazendo um estilo literário mais próximo do que eu entendo, mais próximo do que todas as pessoas entendem. Mas o primitivo ensinamento, não digo nem primitivo, né? Porque Jesus nem é tão primitivo assim. Ele veio numa época em que a humanidade já tinha passado por dois grandes orientadores, que foi Moisés, né?
e já tinha tido Sócrates e Platão, já tinha passado algumas luzes aqui na Terra, né? Então não era tão primitivo assim. Então, mas é primitivo no sentido de dizer assim, aquilo que ele falou, né? Aquilo que foi escrito, que os discípulos escreveram, né? Então, perde o encanto e a autenticidade. Nós temos que saber que o ensinamento está baseado em leis. Essas leis são as leis que regem a matéria, é a lei física. Existem muitos e muitos estudos em cima disso hoje em dia, né? Nem vou citar aqui, porque é muitos, e aí cada um escolhe o direcionamento que quer para compreender isso. Mas eles acontecem e são amparadores da obra de Jesus, né? Não falando de forma evangélica, mas falando de ciência. Mas a doutrina espírita ela está pautada na ciência também e na filosofia também. Então ocorre o mesmo com as máximas soltas, reduzidas às mais simples expressões proverbiais, que é aquilo que nós estamos falando. Quando eu digo para alguém assim, é necessário que se nasça, é necessário renascer, né? Jesus disse, para que você possa ver o reino dos céus, é necessário que você nasça novamente, né? Ele fala isso para Nicodemos, e Nicodemos se escandaliza e pergunta, como eu posso me tornar velho e voltar ao ventre da minha mãe e renascer novamente? Como pode isso, né? E aí Jesus diz, bom, se você é doutor da lei e não compreende essas coisas, né? Então, não tem como ele explicar naquela hora ali, senão que ainda está faltando elementos para que ele compreendesse aquilo, né? Por quê? Porque era um ensinamento sobre reencarnação. Não tinha nenhuma língua naquele momento para se explicar sobre reencarnação. Então, a resposta de Jesus está de acordo com a capacidade de compreensão de Nicodemos, não é mesmo? De toda a comunidade que o cercava naquele momento. E aí então, as pessoas falam dessas dificuldades, né, de compreender o Evangelho, mas nós temos a intenção com esse trabalho aqui de ajudar um pouco. Nós sabemos que é um trabalho assim pequenininho, não é uma coisa assim que eu estou entrando nas partes da ciência que vai embasar isso daí hoje, porque isso é uma coisa muito complexa, mas eu acredito que para estarmos meditando a respeito já vai ser bastante interessante estarmos fazendo isso juntos. E que Deus nos abençoe, nos ampare e continue a nos inspirar para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, para que aquelas pessoas que estão limitadas da leitura neste momento, em que nós passamos por uma grande transformação na humanidade, uma transformação em que está sendo exigido de todos nós uma nova postura, um novo pensamento, um novo querer para as nossas vidas. Já não mais o querer de posses em ordem material, mas um querer de ordem espiritual. Que a paz do Mestre possa continuar conosco hoje e sempre. Que assim seja.